dia a todos. Meu nome é Maurício Schneider. Vou estar com os colegas aqui, Wesley Barbosa e Hugo Campos, da Andrade Gutierrez, apresentando para vocês um assunto que já foi muito falado aqui, é IA, só que esse IA é no planejamento de obras. Tá. A nossa apresentação, inicialmente, eu vou dar uma introdução rápida da Andrade Gutierrez, na sequência, uma contextualização sobre a solução que nós estamos utilizando, depois, alguns conceitos básicos para que vocês entendam como funciona o algoritmo da solução, na sequência, os projetos e tipos de projetos que nós já estudamos e aferimos ganhos, e no finalzinho, as métricas aferidas até agora. Okay? Tá. Introdução. Bom, Andrade Gutierrez é uma empresa que tem mais de 75 anos de existência. Ao longo desse período, já executou mais de 1000 projetos em diversas áreas, desde infraestrutura, plantas industriais, energia, entre outras, né? E alguns prêmios ela ganhou no decorrer desse período. Esse ano mesmo, nós ganhamos o prêmio Nova Infra, que é justamente esse case que nós estamos apresentando aqui. Contextualização, então. Bom, para buscar essa solução, nós nos deparamos com alguns problemas, né? E depois nós tentamos enxergar desses desafios que a gente tinha, quais seriam as oportunidades que a gente poderia buscar. Dentre eles, né, era o prazo. Cada vez mais os prazos são mais exíguos, então nós tínhamos que nos reinventar para conseguir atender esses prazos, né? Ou seja, como a gente pode construir no prazo previsto ou até num prazo menor. Né? Outro ponto para conseguir isso é o aprofundamento no estudo, porque você tem pouco tempo para estudar, mas você tem que se aprofundar o suficiente, ou seja, rodar múltiplos cenários para conseguir garantir que você execute no prazo e no custo esperado. Né? Outro ponto relevante é sobre os recursos, a utilização desses recursos de maneira mais eficiente. E por fim, e muito importante, é como trazer a variável custo para dentro do planejamento. Porque, via de regra, as empresas têm custo e planejamento trabalhando do lado, mas de maneira distinta. Ou seja, na própria Andrade Gutierrez, nós temos um sistema de orçamento e a velocidade para você rodar os cenários de planejamento não é a mesma para rodar o orçamento. E isso acaba tendo um descompasso e na hora da tomada de decisão, né, algumas a gente toma pela experiência, mas não incluindo a variável custo. Como oportunidade, o que a gente enxergou, né? Como é que eu posso usar a tecnologia, então, para conseguir acelerar esse processo e concluir os projetos no prazo que eu espero, ou conseguir, muitas vezes, antecipar esse prazo, né? Como eu consigo também trabalhar a ociosidade da minha equipe e a ociosidade dos meus equipamentos, né? Como eu consigo fazer um nivelamento melhor de recursos, né? Ou seja, como eu consigo usar a tecnologia para definir a melhor sequência construtiva. Então, com isso, nós buscamos uma solução de IA. Essa solução foi desenvolvida por um PhD de Stanford, né? É uma empresa com sede em São Francisco, na Califórnia. Nós tivemos um primeiro contato, fomos entendendo a solução e vimos que seria muito útil se aplicada à nossa empresa, né? Eles vieram, treinaram em loco aqui no Brasil toda a nossa equipe de planejamento, vendendo suporte para a gente online. Semanal nós temos reuniões com eles, realmente o suporte vem funcionando bastante. E também a gente vem participando de reuniões com time de desenvolvimento, né? Porque todas as ferramentas estão sempre se aperfeiçoando, né?
e a gente participa dessas reuniões com um grupo do mundo inteiro que utiliza esse tipo de solução. Bom, comparando para vocês entenderem o método tradicional comparado com o método da IA. O tradicional é estático e manual. Em contrapartida, nós temos uma solução de IA que é paramétrica e generativa. Ou seja, o que quer dizer isso? Paramétrico, o planejador define os parâmetros, né? E generativo, né? O sistema gera as soluções. Como fluxo de processo, né, para a inteligência artificial, nós temos o planejador definindo as regras e restrições, né, e a solução de IA gerando a melhor sequência construtiva e o melhor nivelamento. Tem uma interação entre os dois, a gente chama colaborativa esse trabalho. Tá. Eu vou passar os conceitos agora, né? Então, conceitos. Esses conceitos são importantes para que vocês entendam como o algoritmo dessa solução funciona. Primeiro conceito é soft logic e hard logic. Hard logic é aquela lógica obrigatória, né? Ou seja, eu só vou construir meu gerador, só vou montar o gerador quando eu tiver feito a base do gerador. Eu só vou montar a turbina quando eu tiver feito a base da turbina. Já o soft logic é aquela lógica que a gente tem em todos os cronogramas, mas a gente premissa, a gente define. São as lógicas preferenciais. Nesse exemplo, base do gerador, base da turbina. Qual eu construo primeiro? É uma definição sua. Tá? Então, nesse exemplo, um planejamento, são 5 atividades, ou área 1, 2, 3, 4, 5. Eu planejei, por exemplo, no Primavera, método tradicional, ele me gerou um histograma com pico no 3º mês, como vocês conseguem ver na figura embaixo. O que eu vou fazer com isso? Ao invés de eu premissar como vai ser feito essa sequência, eu deixo o IA fazer isso. Ou seja, eu solto esses links das atividades que tem o soft logic. Vai me acontecer isso, aconteceria num Primavera. Ela encostaria no data date, ou seja, na sua data de atualização, e ficaria toda em paralela dando esse pico. Aí eu solicito para a IA me calcular a melhor sequência. Ela vai me gerar um histograma semelhante a esse, totalmente nivelado, né? Redistribuindo, inclusive, os meus recursos, trabalhando os melhores prazos, sempre com foco em atendimento do caminho crítico, ou seja, alguma redução no prazo. O outro conceito é o de range de equipes, né? Normalmente, quando eu faço o planejamento, eu defino, por exemplo, aqui é terraplenagem, eu tenho 5 platôs. O primeiro, eu coloquei 2 patrulhas, no segundo 2, no terceiro 3, depois 2, e assim vai. E ele me gera um histograma como de baixo, também com pico no 3º período. Na solução de A, eu não coloco o número de patrulhas, eu defino o range que eu quero, é possível. Então, no platô 1, eu posso ter de 1 a 4, no platô 2, 1 a 4, no 3, 1 a 5, e assim vai. E solicito o IA que me calcule a melhor distribuição. Aí ele vai me rodar uma figura semelhante a esse terceiro. Por exemplo, no platô 1, ele definiu que são 3, no 2, 4, no 3, 4, no 4, 2. Acerta o paralelismo onde ele acha relevante entre as atividades, com foco em redução do prazo, ou seja, atua no caminho crítico, na sequência no subcrítico e assim vai. Um outro conceito é densidade. Muitas vezes a gente trabalha numa área e essa área é restrita, né? Esse é um exemplo real de uma termoelétrica. O trabalho na área da turbina a gás é limitado. A certo ponto, nós tínhamos 208 profissionais trabalhando nessa área, de multidisciplina, né?
Fala, não, Maurício, isso eu consigo fazer, é fácil. Quando é multidisciplina, você pensar escalado num cronograma de obra que tem em torno de 30 mil atividades, se torna complexo, né? Então, o que nós fizemos? Tinha 208 homens, nós vimos que na área cabia 70 pessoas apenas. Então, a gente informa o software para fazer essa análise de densidade, ele redistribui as atividades. Ó, redistribui. Vocês veem, o prazo foi impactado? Com certeza, porque ele vai ter que fazer o nivelamento. Mas ainda assim ele atua basicamente nas atividades críticas para a conclusão daquela área que você determinou. As outras que têm folga livre, ele empurra para frente, permitindo aí fazer um melhor nivelamento, né? Isso direto no software. Mais um conceito é o do custo ocioso, o idle cost, né? Você consegue facilmente, aqui pelo gráfico, você vê o recurso azul marinho. Você mobilizou um recurso, na sequência ele ficou parado. Próximo mês, ele voltou, você mobilizou ele de novo, mobilizou um segundo. O segundo ficou parado. Na frente, você vê o azul de novo, tem que mobilizar um terceiro. O software consegue fazer um monitoramento desse custo ocioso por atividade. Então, fica muito fácil você ver onde é que você está tendo as maiores perdas, a pior distribuição do seu recurso e atuar nela. Esse agora é atingimento de marcos. Esse é um case real também de uma ferrovia que nós fizemos, né? Basicamente, nós tínhamos uma data de conclusão em 25 de janeiro. Era a tendência. A necessidade nossa era que concluísse em 20 de dezembro. Então, nós fixamos a data, solicitamos, né, finish on or before, você termina na data ou antecipa, e deixamos o software calcular pela rede o que ele conseguiria fazer. Na sequência, o software emitiu uma nota dizendo unfeasible, né, inviável. Quando ele dá inviável, a gente consegue enxergar, quando ele dá inviável, a gente consegue enxergar um relatóriozinho que sai. Nesse relatório dizia por que deu inviável. Porque eu estava limitado, minhas frentes de terraplenagem estavam limitadas por conta de uma drenagem profunda. Ok, com esse relatório nós vimos os bueiros que precisavam ser feitos, atuamos lá permitindo um segundo turno, rodamos de novo e ele conseguiu atender a meta de 20 de dezembro, reorganizando todo o cronograma e no final ele reexporta esse share, nesse caso era primavera, ele reexporta esse share, você importa no seu primavera normal e segue o trabalho já com a nova rede definida, tá bom? Vou passar para o meu colega Wesley aqui agora. Então, como que a gente faz para o cronograma ser um cronograma paramétrico, né? Planejamento não é só cronograma e cronograma não é só uma barrinha de Gantt, né? Mas ele parte de um princípio simples que é a matemática. A duração vai ser a sua quantidade de serviço dividida pela produtividade, dividido pela disponibilidade de recursos. Uma vez que a gente coloca isso dentro do software, todo aquele outro conceito que foi passado, por exemplo, de range de equipes, a gente consegue perguntar para a IA. E se eu trabalhar com uma equipe, com duas, com três, se eu mudo a minha produtividade, isso permite que ele comece a gerar cenários para você. E como que é a sequência de etapas? Você tem o seu cronograma tradicional no Primavera ou no Proj, você pode começar direto na ferramenta. E a primeira coisa que ele faz é verificar a consistência. Se o seu cronograma, com a disponibilidade de recursos que você colocou, ele é viável. Então, ele vai plotar nesse gráfico custo-tempo o seu cronograma inicial. Uma vez você modificando as suas restrições, fazendo as otimizações que você quer fazer, tirando o soft logic, colocando o range de equipe, você começa a perguntar os cenários possíveis. E ele vai plotar diversos cenários no gráfico, e cada bolinha dessa representa um cronograma completo. E cada cronograma desse pode ser exportado de volta para o Primavera ou para o Proj. Ele já vem com uns presets do programa, que você pode selecionar um cenário padrão, que ele vai minimizar recurso, minimizar a duração, mas todas essas opções que aparecem, você consegue reordenar na sequência de cima para baixo, dizendo o que você quer priorizar, seja o tradicional, seja
minimizar o uso de equipe, minimizar uma ociosidade ou atingir uma data marco. Você também pode alterar o seu calendário, e se eu trabalhar com um turno a mais, se eu trabalhar o sábado, se não trabalhar, você pode alterar a produtividade e alterar a data marcos. Isso tudo acelera que você não precisa mais uma planilha auxiliar para fazer a sua memória de cálculo. A memória está toda automatizada no software. Vou passar para o Hugo para dar tempo de falar dos projetos estudados. Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência aqui aos projetos estudados. O primeiro projeto estudado nosso, né, vamos demonstrar aqui, foi de termogeração. Aqui nós temos no gráfico o nosso baseline, o cenário 1, onde já é importado diretamente do Primavera. Nós fizemos, então, a remoção do SoftLogic, temos o cenário 2, temos aí uma redução do custo referencial, devido à redução do custo ocioso, que foi explicado previamente. Nós tivemos que implementar um segundo turno para poder atender a meta do cliente, porém, esse turno se tornou inviável e depois nós fizemos a análise de densidade para poder, falando para o software, falando para a IA, calcule com 70 pessoas dentro da área da MGT e me informe qual será a data provável. Depois dessa data provável, nós vamos para o cenário 25, que continua sendo a implementação de 2 turnos, com a limitação de 70 pessoas, só que agora nós devemos antecipar em 4 meses a chegada das máquinas, que era o caminho crítico nosso da obra. E se caso a gente quisesse trabalhar em um turno, só um minuto, caso a gente quisesse trabalhar em um turno, era o cenário 38, continua com a limitação de 70 pessoas, é um cronograma viável, só que agora deveríamos antecipar em 9 meses a chegada da máquina. Aqui detalhadamente, no próximo gráfico, nós temos aqui a remoção do SoftLogic, como que o software atua. Então, nós temos aí no gráfico do lado direito, no gráfico de Gantt, em roxo, o baseline, que foi feito no Primavera, e em azul, a atividade corrente que foi feita pela IA. Então, ele rearranja essa atividade, tentando fazer o melhor nivelamento possível, reduzindo o custo ocioso. Aqui nós temos o histograma, então verifica-se do lado esquerdo, no lado esquerdo superior, o baseline, existe um vale, e nesse vale, ele é corrigido pelo cenário 2, que você vê que está melhor nivelado o nosso cronograma. E no lado direito do slide, você verifica apenas filtrada a mão de obra civil. Então, nós temos aí uma linha traçada em 200 pessoas, nós temos um pico no baseline de 400 pessoas, e quando a gente nivela isso no cenário 2, a gente nivela em um pico de 200 pessoas, redistribuindo melhor essas atividades, diminuindo a diminuição de mão de obra. Aqui nós temos, então, nós partimos para o cenário 16, onde a gente coloca 2 turnos, só que sem limite de equipes. Aí verificamos que na área da turbina deveriam estar trabalhando 208 pessoas, o que seria inviável. Fizemos o nosso cálculo interno de análise de densidade, seria possível apenas 70 pessoas, então fomos para o cenário 22. Porém, o cenário 22 não atende o prazo do cliente. Então, o que nós informamos para o cliente? Para atender o seu prazo, nós vamos para o cenário 25. Antecipe a máquina em 4 meses e eu continuo trabalhando em 2 turnos. E caso você queira que a gente trabalhe em um turno, a antecipação da máquina no caminho crítico deveria ser de 9 meses. Aqui é apenas um comparativo de utilização de equipes, o HH da mecânica, entre o baseline cenário 16 e 22. E aqui uma recapitulação do que nós fizemos, remoção de SoftLogic, introdução de segundo turno, análise de densidade. E o que nós vimos com isso tudo? O desafio do nosso projeto era verificar a consistência do cronograma original, realizar o melhor nivelamento de recursos possível e atingir o prazo final. E para isso nós apresentamos 3 cenários para o cliente e o cenário 25 foi o escolhido para ser apresentado com 2 turnos com antecipação de 4 meses. Eu vou passar aqui agora outro tipo de estruturas, Então, um exemplo de projeto ferroviário, que a gente tinha 4 lotes de trabalho diferentes, com 4 ordens de serviço diferentes. Num planejamento normal, isso gerava um gap entre um lote e outro, que era um custo ocioso. A Mari está aqui, ela rodou 14 cenários, e o objetivo era atingir qual que era a data limite, qual que é a melhor data. Esse estudo ferroviário é o estudo do marco de atingimento de marco. Eu vou passar rápido só para poder passar quais são os objetivos. Esse é um estudo de uma rodovia que tinha diversos viadutos e a gente procurou diminuir a ociosidade de um equipamento específico, que era o nosso objetivo.
Só para mostrar que ele também modifica a sequência, aqui você está vendo que ele modificou 2 sequências. Parece simples, mas se você tiver 10 frentes disponíveis, 10 fatorial, isso dá 3 milhões de oportunidades, né? Esse foi o primeiro projeto rodoviário que a gente fez. O objetivo aqui foi diminuir prazo, afetamos o calendário, mesmo com o segundo turno, a diminuição de prazo indireto foi o nosso objetivo, a gente ganhou com isso. E um exemplo de obras portuárias, que a gente tinha o nosso limite de equipamentos disponíveis pelo fornecedor e a alocação que a gente achou que era. Uma vez que a gente modificou essa alocação, ele fez um melhor nivelamento de recursos, né? Bom, pessoal, agora finalizando, apenas as métricas que nós atingimos até agora em determinados segmentos, rodoviário, portuário, ferroviário, termogeração. Basicamente, o que a gente conseguiu até agora? Uma redução média de 16% no prazo dos projetos e de 9% no custo dos projetos. E aqui é uma métrica do esforço que a gente gasta para fazer esse estudo. Em média, nós estamos conseguindo fazer em torno, por exemplo, em rodovia, com um pico de 7 vezes mais rápido do que fazendo o estudo pelo método tradicional e pelo menos 2,5 vezes mais rápida fazendo portuário, fazendo pela IA, comparado com o método tradicional, que Primavera, MS Project. Tá ok? Muito obrigado a todos aí.